Hoje, dia 10 de agosto de 2017. Nós estamos aqui na casa da Geralda, que é uma pessoa muito querida e a gente tem uma amizade já há mais de 35 anos, há 40 anos. E eu já estive aqui andando nesses lugares bonitos e hoje eu estou com um casal aqui, a Concebida, que é uma amiga da gente, e o Josué, o esposo da Concebida. Mas eu quero conversar hoje com a Geralda. Geralda, eu fiquei tão contente quando você falou da sua família. Eu não conheço, mas eu quero que você fale um pouquinho. Você é Geralda de quê? Nome? É. Pereira da Silva. Você é nascida onde, Geralda? Numa roça que chama Congonhal, no município de Nepomuceno. Nepomuceno. O seu pai, como que chamava? Orozimbo. Orozimbo de quê? Pereira da Silva. E a sua mãe? Maria Augusta Pereira. Nasceu no Cerradão. Cerradão. O que é Cerradão? Perto do Congonhal, mas atravessa o Rio Grande para ir para esse cerrado. Irmãos da sua mãe? A da minha mãe tinha Geraldo, Joaquim, Custódio e Ana, outra moça que chamava Geralda, irmãos da minha mãe. As suas tias, né? E do seu pai? Do meu pai tinha Francisco, o tio Zeca, que chamava José, mas também Pereira da Silva, né? E Josué, Joel. Você conheceu o avô? Não e a avó? Não conheci Nem do avó, pai? Nem avó, nem do pai, nem da mãe. O avô do pai da minha mãe até que eu conheci, mas eu era muito pequenininha. Ele chamava João Augusto. João Augusto. Meu avô da minha mãe. Agora, Geralda, a gente se fez amizade através da igreja presbiteriana, aqui de Cássia. Mas você tem origem presbiteriana. Quem é que era da sua família que era da igreja presbiteriana? Uai, foi o meu avô, pai do meu pai. E a gente seguiu a tradição, depois que meu pai nos levou para a igreja desde a primeira irmã, que foi a Mariana, né? E que igreja que era que você frequentava? No lugar do Congonhal mesmo, igreja na roça, um povoadozinho. Você lembra de gente que participou, de algum pastor? A família. Lembro. O primeiro pastor que eu me lembro chamava Oswaldo Emerick. Oswaldo Emerick. É um baixinho? Não, ele era alto, parecia italiano. Ah, gente, agora que eu estou vendo. O reverendo Oswaldo Emerick foi um pastor de Curitiba. Do Sínodo. E de Campo Belo, de que Campo ele morava Belo. nessa época. Que era perto de Lavras, né? Isso. Perto de Lavras. É Oswaldo Emerick. Emerick. Eu só lembro de Oswaldo Emerick. Muito famoso demais. Muito bonito, tocava piano. A família... Você conheceu naquela região Pains ali? É perto ou não? É para frente, porque Pains fica mais para cá, né? Pains. Eu tive um primo que foi pastor ali, o reverendo Orlando Sattler. Acho que eu conheci ele em Patrocínio. Em Patrocínio. Orlando. Aí você, a sua família, as suas irmãs, as suas tias que participavam, como é que é, da igreja? Tinha essa igreja rural, como que era essa igreja rural? Era propriedade de quem que ficava? Primeiro foi do meu tio Zeca, depois ela veio para a propriedade do meu pai. Que era o seu... Orozimbo. É. E ali foi uma congregação? Foi congregação. E pertencia a que igreja? Que é a igreja de Congal? Congal, como é que é? Congonhal. Congonhal. Mas eu não sei se ela... Porque ali, o pessoal de Nepomuceno, José Custódio Antigo, sabe? Da Veiga, Jonas Veiga, José Custódio da Veiga, Francisco da Veiga. Esse Joninhas da Veiga aqui é sobrinho do seu Jonas Veiga Antigo. Antigo. Então a dona Hilda é daquela região? Daquela região de Nepomuceno. A dona Hilda? Dona Que coisa, eu conhecia, eu sou Jonas e a dona Hilda. Pois é. Era muito amiga. Então, ali tinha uma igreja presbiteriana.
tinha uma igreja presbiteriana. Eu tenho a impressão que ela foi filial de Nepomuceno, porque o pessoal de Nepomuceno, da igreja, esses veigas, todos iam, faziam um acampamento lá. Lá era um lugar assim de lazer mesmo para o pessoal, sabe? A congregação da roça. Da roça. Da roça. Da roça. Que coisa, ela está falando isso Sim. aqui, eu estou Tá lembrando viajando alguma aqui na coisa? minha região. O senhor conheceu um pastor Josafá? Josafá. Então, ele foi pastor também da nossa igreja, no Congonhal. Congonha. Agora, a senhora falou que frequentou um tempo no IBEL. Que idade que a senhora tinha nessa época? Nessa época eu tinha 16 anos. Dizer. Eu fico até um pouquinho com vergonha de contar essa história, porque foi quando eu comecei a namorar o Zé, eu gostei do Zé. E a Mariana, minha irmã, já tinha estudado no IBEL, então ela era evangelista, né? Evangelista, o senhor sabe. O nome dela era? Mariana. Mariana, sua irmã. E ela estudou lá. E queria que eu desmembrasse, largasse de namorar o Zé, porque eu fiquei apaixonadinha, porque o meu pai disse que eu não podia casar porque ele era católico. E aonde você conheceu esse José? Ah, reverendo, lá nessa roça, a gente tinha muita amizade com o pessoal todo. Então, tinha uma senhora lá que fazia festas juninas e convidava a região toda e fazia um festão, sabe? Ela era de Nepomuceno. E ele é de lá também? O Zé é de Lavras. É de Lavras? É, mas eles tinham uma terra. Que era o esposo da dona Geralda, que faleceu há 6 anos, né, dona Geralda? Há 6 anos. 6 anos. Hoje, agora, dia 1º de agosto, fez 6 anos. 6 anos. E a senhora ficou casada há quantos anos com ele? Uai, eu casei em 61 e ele morreu em 2011. 2011. Só para a gente localizar, a senhora tem os 3 filhos, né? Uhum. É o José Geraldo? Geraldo José e a Janete, que nasceram lá no Congonhal, na roça mesmo. E depois eu tive o Edinho, que já nasceu aqui. O Edinho. Por que a senhora veio para Cássia agora? Porque aqui era uma fazenda que o meu sogro comprou. E ele tinha terras lá também, no Congonhal, sabe? Num lugar que chama Pimenta. Então eu conheci o Zé por causa disso. A mulher fez a festa, nós fomos lá, ele foi nessa festa e eu fui também. E foi assim, o primeiro olhar. E a senhora tinha quantos anos nessa época? 16. E ele estava com? 25. 25 anos. E vocês amarraram os panos lá e viveram lá um tempo? Vivemos lá 7 anos. 7 anos. Ele fez uma casa boa pra gente lá. E depois a senhora transferiu para cá? Meu sogro morreu, né? E fez a divisão dessas terras aqui. E só que aí foi indo. Teve uma desavençazinha lá com a irmã dele que morava também lá nas terras de lá. E o Guido já morava aqui, que é o irmão dele, né? E chamou para vir para cá, e a gente com aquelas desavenças meio chatas. Eu falei, vamos mesmo. Agora a senhora falou uma coisa para mim que me marcou, assim, que eu não sabia. A senhora sempre morou na roça? Sempre na roça. A senhora era lamparina? Lamparina de querosene, pretejava os narizes. E da igreja lá era lampião? Antigamente, quando era o reverendo Oswaldo, era vela. Vela? É. Depois que começou a aparecer o lampião a gás, né? Aquele lampião de um... Ele foi pastor quanto tempo ali naquela região? A senhora lembra? Ele fez história ali naquela região. Fez história, mas eu não lembro muito, não. Não lembra muito? Não lembro não, porque lá passava muitos pastores. O senhor chamava Josué também? Josué. Dona Geralda, eu esqueci de perguntar os irmãos da senhora. Quem é que era irmão da senhora? Nós éramos 9. 9 irmãos? Mariana, pode falar os nomes? Pode falar. Beleza. José, Ana, Geralda, que sou eu, Isabel, Daniel, Esther, Moisés e Débora. E tem uma outra, Odete, que era filha da minha tia Ana, que morreu, irmã da minha mãe, e a minha mãe levou a Odete para criar na nossa casa. Ela é do dia 27 de novembro, no dia do meu casamento. Puxa,
Família grande, né? grande. E só essa família já era uma igreja, né? Já. Já era uma igreja. E lá eram todas as famílias. A minha tia Geralda que levou a igreja para lá. Primeiro fazia culto, era na casa dela. E foi indo. Depois fez a igrejinha lá no alto do morro, que era do meu tio. Agora eu vou confessar uma coisa aqui, concebida com o pastor. Eu fui pastor da Dona Geralda aqui em Cássia, né? E eu fiquei aqui um tempo e a gente fazia umas visitas, e eu quero falar para os meus colegas pastores que a gente muitas vezes não detalha essas visitas, dessas conversas. Que história tão rica que a senhora tem, e eu só agora que eu estou conhecendo essa riqueza. É porque a gente conversando com profundidade. Eu estou falando isso aqui, não é com saber, é conhecendo a senhora, o caminho da fé. Isso é tão bonito e vai mostrando que a vida da gente tem os traços, e eu tenho destacado muito agora ultimamente, chamado as nossas travessias. A senhora fez uma travessia e está fazendo uma travessia muito bonita. E tem uma história muito rica, desde criança, né? Com essa igreja, a igreja presbiteriana lá, numa região que... Aí a senhora foi para o Ibel, vamos falar. Mas voltando aí lá o senhor lembrou aí da vida de criança, só uma historinha muito pequenininha, porque quando fazia esses acampamentos lá, a gente ficava tão feliz. E a gente cantava também no coral, mas aí eu já era maiorzinha. E aquela senhora lá tocando harmônia, ela chamava Zulma, também esposa de um pastor, que eu esqueci o nome do pastor, lá de Belo Horizonte. Aí eu falei assim, gente, seria tão bom morrer aqui agora na igreja? A gente tinha, ao concebido que a Dona Geralda está falando, era uma experiência de sentir o céu ali na terra. Uma comunhão tão grande com Deus, né? E eu como pastor, eu já testemunhei muitas pessoas dizendo isso. Deu uma vontade de eu morrer, porque ela sentiu aquele ambiente tão gostoso, né? De tanta paz, né? E aí a senhora foi para o Ibel. Mas estudou antes do Ibel? Antes do Ibel eu estudei no colégio evangélico americano de Campo Belo, que é o Armstrong. Sim. E depois disso é que, quando eu estava contando a história, quando meu pai falou que não podia namorar o Zé por causa da religião, e eu fiquei muito apaixonadinha, muito triste, aí a Mariana arranjou que eu fosse lá para o Ibel para estudar, para distrair, sabe? Mas também gostei muito. Não era distrair, era para desmanchar o namoro, né? Desmanchar o namoro e ter uma outra felicidade visão diferente. E que foi muito bom. Muito bom. E lá no Ibel você conheceu quem é que era lá na época? Na época o diretor a gente chamava ele de Pai Jorge, mas ele também era americano. E tinha muitas Tinha um pastor famoso lá, Saulo, reverendo Saulo, não era da primeira igreja, não? Eu conheço lá o templo lá da Ibel, lá, conheço. Eu lembro do Hoje é a família do reverendo Roberto Brasileiro, que é de lá. Eu lembro muito vagamente, que a gente era interna. Interna. E dos professores, que a senhora lembra de algo mais? Tinha, deixa eu ver se eu lembro. Eu costumo lembrar assim, deitada, sabe, prestando atenção nas coisas. Agora, Dona Nazaré, mas essa era brasileira. Nazaré, ela era escurinha. Você estudava música? Cheguei a estudar piano. Piano? Mas não aprendi, não. A professora americano, né? É americana, não estou lembrada. E havia algum, assim, desafio para aprender a língua diferente, o inglês? Não tinha não, mas tinha no currículo da escola tinha inglês, tinha francês, e a gente estudava, mas assim, por estudar, por matéria. Matéria, né? Não tinha aquela... Aquele aptidão. Mas que bom, Dona Geralda. E depois a senhora veio... Aí depois eu falei que
meu pai era férias, eu falei, ó, eu vou, mas eu não vou voltar para o Ibel, não. Eu quero o Zé e vou ficar aí, eu vou lutar por ele. Bateu firme. Bati Firmou o pé e... Aí cheguei em casa e já mandei um recadinho para ele, logo em seguida ele foi lá e nós ficamos namorando. Não, continuou namorando e casou com... Casei com 21 anos. A senhora casou em igreja, não? Não, mas... não sei se... Esse é capaz que o senhor não lembra. Samuel Brusti, de Campo Belo. Eu conheci, foi meu colega, o filho dele foi meu colega, ele foi para o Macaé, Rio de Janeiro. Foi mesmo. Ele era meio russo, né? Ele era. Ele era vermelho. Ah, tá vendo como é que eu conheço de história? Por que eu não aprendi isso antes? Eu conversava com a dona Geralda. Mas na época o senhor era muito ocupado com as igrejas, né? Certo. A gente não tinha tempo de bater papo. Agora que o senhor está vindo visitar. Que coisa boa! Isso aí foi um desafio tão gostoso que eu quero passar isso para meus colegas. Aí ele fez o meu casamento na casa da minha irmã que morava em Campo Belo. O reverendo Samuel Brusti. Samuel Brusti. Que coisa boa. Marido da dona Rita. Só concebida, para você não ficar falando isso, mas eu sei também que a dona Fani e o Sr. Checo, quem fez o casamento dele foi o reverendo Américo Justiniano Ribeiro. Foi meu professor no seminário de Campinas. E ele casou-se lá em São Sebastião do Paraíso. De onde que o reverendo Dr. Eduardo Lani foi pastor e depois ele foi para Patrocínio de Minas, para abrir o Ibel. Pois é, né? Eduardo Lani. Olha que história bonita, e a gente está aqui pertinho de São Sebastião do Paraíso. Pois é. Né? Que é Cássia, município de Cássia. Eu queria lembrar os nomes das professoras. Era tão gostoso. A senhora frequentava o culto, lá tinha, né? Nossa, tudo da igreja, a gente fazia até teatro. Na época lá. Na época, eu participei de coral. Era muito legal. A senhora cantava soprano? Contralto. Contralto. Né? Eu canto as duas, mas eu cantava no coro, era contralto. Quem regia o coral? Tinha um coral interno? Tinha coral interno e coral na igreja. Da igreja. Não lembro mais da regente, não. Quer dizer, eu lembro delas, mas não estou lembrada dos nomes. O que marcou para a senhora assim, esse momento do Ibel? Vamos só falar do Ibel. O que marcou? Eu sei que a senhora foi lá com o coração cheio de amor, mas para o José, né? Mas lá, o que marcou essa passagem? Reverendo, o internato foi muito bom, o refeitório, a disciplina lá. A disciplina, as amizades. A gente fazia assim algum trabalhinho manual não, trabalhinho da escola, por exemplo, a gente lavava vasilhas e junto com as outras colegas, com as cozinheiras, era muito gostoso, é assim um ambiente caseiro, sabe? Mais atrás um pouco, eu sonhava muito, tanto com Campo Belo quanto com Ibel. Agora já vai esquecendo, né? As coisas vão ficando para trás. Mas foi um tempo muito rico. Foi bom demais. Foi um tempo muito precioso. Muito precioso. Que coisa boa. O Ibel está lá com todo vigor ainda, formando evangelistas, e muitos pastores passaram pelo Ibel. E muitos pastores que vão ouvir essa história da senhora tiveram essa experiência, o privilégio de começar uma busca de conhecimento bíblico no Ibel. Depois eles foram aprimorando, foram para o seminário de Campinas, né?